Segundo lugar, criança pode participar da ceia? A resposta é sim e não. De uma maneira geral, nós não recomendamos que a criança participe da ceia, justamente porque a ceia é necessário que a pessoa tenha discernimento do que significa esse ato, e a criança não entende o que significa. Alguns vão argumentar assim: mas a criança não tem pecado. Sim, a criança não tem pecado, mas a gente já precisa instruir a criança para que ela entenda o que aquilo significa. E quando a criança chegar na idade de já entender o que a ceia significa, já, quem sabe, se ela aceitar, já pode ser batizada nas águas. Já respondendo uma outra dúvida: qual que é a idade para batizar uma criança nas águas? De uma maneira geral, as igrejas recomendam com 12 anos de idade, mas isso também não é uma regra, porque depende da criança. Se a criança ela já começa a entender que nós somos pecadores, que Jesus morreu em nosso lugar, e que ela precisa de salvação, e que o batismo é uma demonstração pública da fé em Jesus, se a criança já entende isso, e ela quer batizar nas águas, então não há nenhum impedimento. Então, nós colocamos esse pré-requisito para que a criança, não é recomendável que a criança participe. Agora, nós temos ali, por exemplo, a Helena, que tem menos de 1 ano. Quanto tempo ela tem, Tiago? 1 ano. E aí a hora que a Carol vai participar, se a Helena está no colo e ela começa a querer um pedacinho de pão, você não vai dar para a criança, amado? Uma criança pequena? Dá um pedacinho, não é nenhum pecado, você não vai estar cometendo um erro gravíssimo, quando a criança é muito pequena, porque ela não entende. Mas assim que a criança começa a entender, nós como pais devemos explicar para ela em casa já, em casa: meu filho, você não vai participar da ceia, porque é assim, 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 assim. Então, de uma maneira geral, nós não recomendamos que a criança participe.